Jesus nos advertiu a sermos cuidadosos quanto ao que ouvimos. A condição fundamental para pertencer ao povo de Deus ao longo da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, é ouvir e obedecer à sua voz. No Novo Testamento, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João 10, versículo 27. Nas antigas pastagens comuns, o pastor simplesmente dava o seu chamado distinto e uma ovelha saía das outras, seguindo-o para fora do curral. As velhas são especialistas em discernir a voz do seu pastor. Os líderes religiosos desejavam que Jesus falasse claramente, e aqui ele falou de forma mais clara do que eles provavelmente desejavam. Jesus anterior lhes disse que eles não eram verdadeiros pastores. Aqui, Jesus disse a eles que nem mesmo eram ovelhas verdadeiras. Há uma história de um viajante escocês que trocou roupas com um pastor de Jerusalém e tentou seguir as ovelhas, mas as ovelhas seguiram a voz do pastor e não suas roupas. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados tentaram roubar um rebanho de ovelhas de uma encosta perto de Jerusalém. O pastor adormecido acordou ao encontrar seu rebanho sendo levado embora. Ele não pôde recapturá-las pela força, então chamou seu rebanho com seu chamado distinto. As ovelhas ouviram e retornaram ao dono legítimo. Os soldados não impediram que as ovelhas voltassem à voz do pastor. As outras ovelhas não podem entender a sua voz. Ele não conhece e elas não seguem. Para convencê-los de que eles não eram suas ovelhas, ele lhes diz quais eram as características de suas ovelhas. Primeiro, elas ouvem a sua voz, se deliciam com ela e estão em seu elemento quando se sentam a seus pés para ouvir a sua palavra. Em segundo lugar, elas o seguem. Elas se submetem ao seu guia, obedecendo voluntariamente todos os seus mandamentos e se conformando alegremente ao seu espírito e padrão. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Este requisito não muda em nenhuma época ou dispensação. Agora refletimos mais sobre o que significa ouvir a voz de Deus. Jesus disse duas coisas nos evangelhos em ocasiões diferentes. Ele disse: "Prestem atenção ao que vocês ouvem", e mais tarde ele disse: "Prestem atenção em como vocês ouvem." Vamos examinar essas duas afirmações e ver o que elas dizem para nós. O que você ouve. A primeira delas, o que você ouve, está em Marcos 4, versículo 23 ao 25, onde Jesus começa: "Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça." Eu entendo isso como se alguém tem ouvido para ouvir a voz de Deus. Que ouça. Não nascemos naturalmente com a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ela precisa ser comunicada a nós pelo Espírito Santo. É algo que precisa ser cultivado. Jesus continua dizendo: "Prestem atenção ao que vocês ouvem. Com a medida que vocês usam, ela será usada para vocês, e ainda mais lhes será acrescentado. Que tem lhes será tirado", em Marcos 4, versículo 24 ao 25. Aqui, Jesus revela 3 princípios. Primeiro, a capacidade de ouvir, ou seja, ouvir a voz de Deus, é um requisito essencial. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Segundo, ao ouvir corretamente ou ao ouvir a coisa certa, aumentamos nossos recursos espirituais. A vocês que ouvem, diz Jesus, mais será dado. A mesma medida que vocês usam será usado de volta para vocês. Quanto mais nos entregamos a ouvir a voz de Deus, mais Deus se entregará a nós. Em outras palavras, determinamos a medida com a qual Deus se entregará a nós. A medida com a qual ouvimos é a medida com a qual Deus se comunicará conosco. O terceiro princípio é que diminuímos nossos recursos espirituais por ouvir errado, ou falhar em ouvir, e finalmente nos tornarmos espiritualmente falidos. Jesus diz: "Pois exatamente que tem, mais lhe será dado, e exatamente que não tem, até o que ele pensa que tem lhe será tirado." Marcos 4, versículo 25. Existem cristãos que parecem estar falidos, mas em anos anteriores estavam cheios das bênçãos do Senhor. O que os levou à falência? Eles haviam perdido a capacidade de ouvir, tinham parado de cultivar essa capacidade e sentiram ao ouvir coisas erradas. Eles haviam cortado Deus e se abriram para fontes negativas e maléficas que os arruinaram espiritualmente. Em segundo lugar, como você ouve? Jesus também nos diz para termos cuidado com como ouvimos. Prestem atenção em como vocês ouvem. Pois até que tem, mais lhe será dado, e até que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. Aqui também encontramos o mesmo aviso severo. Como nos abrimos para ouvir Deus determinará como Deus se comunica conosco. Mas se excluímos Deus por meio de uma audição errada, então nos tornamos falidos espiritualmente. Jesus repete o mesmo princípio. Aumenta ou diminui de acordo com o que ouvimos e como ouvimos.
Quero mencionar outro princípio sobre ouvir. Devemos aprender o que aceitar e rejeitar. Em Jó 12, versículo 11, há uma declaração muito digna. Por acaso o ouvido não prova as palavras, assim como o paladar experimenta a comida? Todos sabemos. Quando colocamos algo amargo ou toleramos em nossas bocas, não engolimos, mas cuspimos. O que esta declaração diz em Jó é que nossos ouvidos devem fazer o mesmo com o que ouvimos. Quando ouvimos algo amargo ou destrutivo para nossa fé, não devemos aceitar, devemos rejeitar. Assim como a língua experimenta a comida, o ouvido testa as palavras. Quando você ouve um pregador, ou quem quer que esteja falando, faça o que faz quando vem peixe, engula a carne e cuspa os ossos. Se você engolir os ossos, vai se arrepender. Esta é a minha aplicação simples do que Jesus quis dizer quando disse: prestem atenção em como vocês ouvem. Deixe o que é certo entrar, mas deixe o que é errado sair. Aqueles que deixam o que é errado entrar irão se arrepender. Outro princípio relacionado a ouvir está declarado em Romanos 10, versículo 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso é uma verdade tremendamente importante. A fé vem. Não é necessário ficar sem fé. A fé vem. Se você não tem fé, pode adquiri-la. Como? Ouvindo. Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus, e através dela, a fé virá. Quero enfatizar isso. A fé não é apenas gerada pelo ouvir, mas a descrição também é gerada pelo ouvir. Paulo diz isso em 2 Timóteo 2, versículo 16 ao 18, onde aconselha Timóteo sobre como levar uma vida cristã vitoriosa. 2 Timóteo 2, versículo 16 ao 18. Evite as conversas mundanas e vazias, pois elas levarão as pessoas à impiedade ainda maior, e sua conversa se garantirá como câncer. Entre essas pessoas estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Escolher seus amigos e colaboradores com cuidado, pois eles serão as pessoas que você mais ouvirá. Você vai querer ouvir pessoas que têm algo bom a dizer, não algo que destrua a sua fé. 2 Coríntios 6, versículo 14, e não formem equipes desiguais com descritos, pois o que a justiça e a injustiça têm em comum? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Efésios 5, versículo 11 ao 12, e não participem das ações inúteis das trevas, pelo contrário, exponham-nas. Pois é vergonhoso até falar das coisas feitas por eles em segredo. Não se conecte com pessoas cuja linguagem e comportamento sejam malignos. Isso vai envenenar você mentalmente. No lado positivo, Paulo em Timóteo diz o seguinte, 2 Timóteo 2, versículo 22, fuja dos desejos da juventude e busque a justiça, e tenha fé.